é você entender que nada que é realmente seu vai exigir esforço e desgaste excessivo. Hello, ladies! Seja muito bem-vinda ao episódio 2 da série Se Organizar como um Ato de Elegância. Você sairá daqui, diferente de como entrou, vendo que a organização ela não depende de rigidez, e sim de leveza e consciência. Meu nome é Tchelle, fundadora do método Clarity Internacional, o método que me tirou de uma vida de caos para uma vida de clareza, leveza e resultados, morando em Dubai. O tema desse episódio é a mulher que para de forçar. Então a gente vai começar entendendo o que é esse tema, do que se trata esse tema, e é basicamente você entender que nada que é realmente seu vai exigir esforço e desgaste excessivo. Ou seja, é quando a mulher troca o excesso por precisão, o esforço bruto por leveza consciente, e começa a crescer a partir de clareza, presença e autoconfiança. Passando do ponto de entendermos o que é, eu vou falar também o que não é, para ficar ainda mais claro para vocês do que se trata esse tema. A elegância da mulher que para de forçar, ela não significa preguiça, descuido ou falta de ambição. Também não é deixar a vida levar. Não é abandonar metas e se desconectar do próprio poder. É simplesmente recusar o excesso, o desespero e a dureza, que faz com que tudo seja muito mais fluido, que faz com que tudo seja muito mais progressivo e leve. Ou seja, você vai adquirir todos aqueles seus resultados, todos aqueles seus sonhos, sem que você precise se forçar. E isso engloba todos os aspectos da sua vida. A gente está falando de desenvolvimento pessoal, de posicionamento pessoal, de resultado pessoal, mas a gente está falando também de uma questão geral, que envolve pessoas, relacionamentos, um trabalho, porque eu tenho pra falar pra vocês que houve uma fase da minha vida que eu entendia que eu precisava dar tudo de mim e acreditava que tudo só dava certo se eu me esforçasse mais do que necessário, se eu me desgastasse ao máximo, e eu confundia força com valor, intensidade com resultado. Até que um dia eu parei pra analisar de que as minhas melhores decisões, os meus melhores momentos, as minhas melhores conquistas nunca vieram da exaustão. Muito pelo contrário, vieram da fluidez, vieram da minha própria autoconfiança na maneira como eu lido com as coisas de forma leve e organizada, e não de esforço excessivo. Foi aí que eu parei pra analisar de que é algo que a gente se confunde na hora de nos esforçarmos para alguma coisa, ou na hora de pensarmos em alguma meta ou algo que a gente pensa em alcançar, e a gente pensa que a gente tem que dar tudo de si, que a gente tem que chegar no nosso limite, que a gente tem que dar mais que o necessário, que a gente tem que ultrapassar os limites, quando na verdade, se você usasse isso de forma inteligente e organizada, tudo isso ia fluir de forma muito mais leve, sem que exija tanto de você. E como eu falei no começo do vídeo, nada que é realmente seu vai te exigir desgaste. E isso, mais uma vez, a gente pode colocar em vários aspectos da nossa vida. E isso é um ponto também da gente pensar que muitas vezes até se você analisar onde os trabalhos que exigem muito esforço, bruto mesmo, que outros aspectos que você vê que as pessoas fazem muito esforço ou que tem muito trabalho, geralmente são coisas que não são direcionadas. As direções foram tomadas por outro lado, que são os lados os quais não tem esse trabalho bruto. Ou seja, a gente pode encaixar isso na nossa própria vida, na hora de alcançar os nossos sonhos, que é entender que o esforço extremo, ele não é sinônimo de poder, ele é um significado de falta de direção em alguns momentos. E aqui vem o ponto da mulher que para de forçar e a elegância da mulher que para de forçar. Quando a mulher sabe exatamente onde ela quer chegar, ela não precisa correr. Ela caminha com decisão, com clareza, e ela chega mais rápido. E aí é que a gente entra num ponto um pouco mais delicado com relação a essa leveza, que é um ponto que pra mim, por um tempo, me confundia também, pelo fato de ter negócios, e eu ver que tem várias empreendedoras que também acabam passando por esse mesmo sentimento de fazer mais, de cuidar da empresa, de cuidar de vários aspectos de uma empresa, ou seja, ter várias tarefas de diferentes áreas e fazer tudo, além da própria vida pessoal e tudo mais. A gente acaba carregando esse peso de fazer tudo e fazer muito e chegar a essa exaustão. E entra de confusão na nossa cabeça nesse ponto, é que uma coisa que pra mim também me gerou muito esse conflito foi entender que a leveza, a calma, ela me gerava um certo sentimento de preguiça, de abandono. Você sente que você desacelerou, então você já abandona tudo, ou você perde o ritmo.
você acaba soltando as suas metas, soltando a sua presença e vai deixando tudo pra lá e vai gerando aquela procrastinação, porque você desacelerou daquela correria inteira que você estava e você sente que você não é mais produtiva como você gostaria, então você acaba procrastinando ainda mais, vai deixando mais pra trás todas as coisas que você precisaria fazer e que se você fizesse com leveza e de uma forma um pouco mais organizada, tudo isso ia fluir de forma muito mais leve. E aí que vem o ponto da leveza, que a gente acaba achando que é um abandono, que é um desacelero, uma preguiça, que a gente tá se deixando levar por isso. Só que quando a gente fala da elegância da mulher que para de forçar, a gente não tá falando de você deixar tudo pra lá e você simplesmente levar a vida, deixar a vida te levar. Não. É simplesmente parar de forçar o desgaste, parar de forçar o trabalho excessivo, parar de forçar algo que você quer ser, mas você não tem nem clareza de como vai ser, ou que você não tem nem clareza de como fazer isso acontecer, ou de como ser aquela pessoa que você quer ser, então você tá forçando, sim, se você não tem clareza. Então, o ponto aqui que eu quero chegar com vocês é entender que esse parar de forçar, ele tá muito relacionado com o fato de você não ter a clareza e você forçar coisas, forçar trabalho, forçar uma pessoa que você não é, forçar coisas que não fazem sentido ainda pra você porque você não organizou isso com clareza e de forma estratégica para que isso seja fluido e não forçado. Esse é o ponto. Então, o que vai te agregar aqui agora nesse vídeo? Eu acho que pode virar até uma chavinha pra você, algo que pra mim virou. Quando você adquire esse ponto da elegância da mulher que para de forçar, a gente tá falando de manter movimento e tirar atenção. Você continua avançando, mas agora com precisão, com foco e inteligência emocional. É o momento que você troca o exagero pela elegância. É o momento que você troca a pressão pela clareza e o esforço bruto pela intenção. E é exatamente aí que tudo começa a fluir. E se você quer começar agora a entender ou a sentir como isso funciona na prática, em você mesma, em como isso vai te gerar esse resultado e essa elegância da mulher que para de forçar, existe um passo muito simples para isso. Primeiro, você vai escolher uma área da sua vida, só uma, para reduzir a tensão. Não atenção, a tensão. Você vai escolher uma área da sua vida para reduzir essa tensão, essa pressão dessa área. Então, vamos lá, um exemplo. Você pode escolher um lugar para organizar, escolher uma prioridade, algo que você quer tirar do seu caminho, ou até mesmo soltar uma expectativa impossível. Esse micromovimento já vai trazer para você uma melhor fluidez no seu próprio corpo e na sua própria mente. E aí você prova para você mesma que leveza não é falta de ação, mas sim ação inteligente. E esse é o começo da elegância da mulher que para de forçar. Ela não desacelera a vida, ela desacelera o desgaste, o cansaço, o excessivo. Ela caminha com mais posicionamento, ela fala com outro tom. As pessoas ao redor veem ela de forma diferente e com isso ela cresce muito mais. Fez sentido pra você esse vídeo? Se ainda ficou confuso, você pode colocar um comentário aqui, vai ser um prazer pra mim responder. Eu posso até fazer um segundo vídeo falando sobre isso, porque é um tema um pouco, assim, não é muito falado, não vejo as pessoas falarem sobre isso. Eu acredito que foi algo que pra mim fez muita diferença, sabe, na maneira como eu consegui alcançar as coisas que consegui. Então, se você gostou desse vídeo, se foi um tema interessante pra você, dá um like nesse vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para que você acompanhe todos os episódios dessa série. Se organizar é um ato de elegância. Não esqueçam que se organizar não é sobre controlar o tempo e controlar as coisas. É sobre honrar e respeitar a sua própria vida e a sua energia. Com muito mais resultados, sem forçar, com leveza e com beleza. Um beijo, te vejo no próximo vídeo.